e ele vai nos falar sobre as duas pandemias de Covid-19 e o papel das vacinas. O professor Filassi já está aí, refeito. O Ruiz também. Luiz, para todo mundo, graças a Deus. O Então, Nilson. professor Esper, professor titular da disciplina de moléstias infecciosas e parasitárias da Faculdade de Medicina, e eu participando de inúmeros comitês, tanto na Universidade de São Paulo, como na Secretaria de Saúde do Estado. Professor Esper, é um prazer tê-lo aqui conosco de novo. Aqui, tá certo. Muito bem, obrigado. A gente ainda está, infelizmente, tendo que ficar parcialmente à distância, né? Mas eu estava vendo um comentário ontem, professor Baracá, que é impressionante o tanto de modificações que essa pandemia trouxe, né? E uma das principais é na forma da gente se comunicar, como que mudou tanto a maneira como a gente faz essas reuniões, discute esses assuntos e tem contato com os nossos alunos e inclusive as escolas mudaram, né? Hoje elas trabalham nesse regime de contato à distância, e isso permite, por um lado, infelizmente causa um certo distanciamento, mas por outro lado aumenta a possibilidade de quem não tinha condição de estar aqui nesse momento para estar junto, né? Pelo menos a gente tem visto nas nossas jornadas do Departamento de Moléstias Infecciosas Parasitárias que o número de pessoas que vem participando, a gente faz elas todo semestre, bateu nessa última já 280 pessoas, o que era para ser um evento localizado dentro do nosso departamento, né? Então aumenta também a perspectiva de chegar mais longe. Então eu vou falar para vocês de um assunto, e queria antes disso agradecer mais uma vez o departamento pelo convite. Uma honra para mim estar aqui, especialmente com pessoas que eu gosto tanto e a gente interage no dia a dia, porque no final das contas infectologia é a especialidade de todas, que a gente está presente em virtualmente todas as ações que são feitas em todas as frentes da medicina, e aqui no HC não é diferente. E eu escolhi esse tema aqui para falar com vocês, que foi uma inspiração que o professor Baracá me deu para minha penúltima coluna que eu escrevi para a Folha de São Paulo, que tem exatamente esse título. São duas pandemias de Covid-19 e as vacinas, porque ele virou para mim e falou assim, o que você quer escolher como um tema para a gente debater na nossa reunião do departamento? Eu fiquei pensei nessa abordagem e acabei escrevendo a coluna sobre isso. Então, foi uma maneira de também fazer uma reflexão. Então, o que eu gostaria de discutir com vocês é o que aconteceu nesses últimos 2 anos e meio, alguns aprendizados e desafios que a gente tem pela adiante e o papel das vacinas. Então, eu queria só lembrar que nós temos, infelizmente, história muito rica de epidemias, pandemias, surtos que aconteceram por diferentes agentes no mundo todo. E é claro que a Covid-19 é uma tragédia, a gente tem mais de 6 milhões de pessoas que morreram da doença no mundo todo, que a gente tem contabilidade, que provavelmente esse número deve ser algumas vezes maior que isso, mas quando você coloca o número de mortes de pessoas que morreram de Covid-19 em comparação com várias outras pandemias ao longo da nossa história, a gente percebe que muitas, infelizmente, nos ultrapassaram em número absoluto. A gente considera isso em número proporcional à população que existia na época, a pandemia de Covid-19 fica muito aquém do que várias outras. E só para lembrar todo mundo que no século XIV nós tivemos um desastre, que foi a peste bubônica, a peste negra, que matou estima-se, 200 milhões de habitantes. Imagina 200 milhões de pessoas morrendo numa população que existia naquela época, que era muitas vezes menor do que nós temos hoje, né? E isso marcou a Europa, principalmente, que deixou registros sobre o que aconteceu, mudou a história do planeta, mudou o fluxo das civilizações, e a gente está tendo
agora um pouco desse tipo de experiência, felizmente, de uma forma proporcional, é claro, ao que aconteceu a várias dessas outras pandemias. Mas a gente também não pode esquecer que tem algumas outras pandemias que ainda vivem entre nós. E ontem à noite eu estava dando uma aula sobre uma outra, chamada pandemia de HIV/AIDS, que já matou muita gente, 35 milhões, estima-se, de pessoas. E a gente está vendo que esses fenômenos, eles são repetitícios, eles vão acontecendo de forma cíclica às vezes, e a gente tem que, da forma que a gente pode, ficar se preparando para as próximas, porque vão acontecer. Um exemplo disso é o que aconteceu com essa varíola de macaco, que está causando casos agora, ainda um número muito pequeno de casos, proporcional ao que a gente vê as outras pandemias, mas é um nítido exemplo de uma doença negligenciada que só chamou a atenção do mundo agora, recente, quando aconteceu um caso na Europa, porque são décadas que isso vem graçando a África, matando as pessoas, e ninguém dá bola. Então, eu vi vários relatos de pessoas furiosas na África por ver que, depois deles tanto alertar, tanto chamar a atenção que é preciso de ajuda, tanto falar que é preciso de vacina, nunca ninguém deu bola, e agora acontece esse surto e está todo mundo correndo atrás, investindo milhões em vacinas. Então, a gente não pode esquecer que levar isso com a devida seriedade é uma coisa muito importante. Todo mundo que vem e começa a menosprezar ou dizer que um agente infeccioso, uma doença, uma pandemia, uma bobagem, faz uma irresponsabilidade. A gente tem que sempre levar isso em consideração. Eu vou falar para vocês sobre... para quem tiver mais interesse sobre esse assunto, a minha sugestão são alguns livros que eu gostei muito de ler. Eu acho que, se vocês tiverem nas horas vagas, quiser dedicar um pouco de tempo a isso, tem alguns exemplos aqui. Esse primeiro é o Armas, Germes e Metal, que é um livro escrito por Jared Diamond, um antropólogo que trabalha sobre origem das civilizações, e ele conta um pouco da história de como esses fatores, especialmente os germes, estiveram no centro dos movimentos da humanidade. Tem um outro chamado The Hot Zone, que fala sobre a Covid, o Ebola na África, e não tá bom aqui. Que também é uma boa leitura. De autores brasileiros, tem A Bailarina da Morte, da Helena Starling e Lilia Schwartz, que falam sobre a gripe espanhola no começo do século XX aqui no Brasil. E, finalmente, um livro também de um colega infectologista, Stefan Ushvari, que escreve sobre pandemias e como que isso coloca a humanidade em risco. Então, quem tiver interesse, acho que vale a pena a leitura. Como é que foi a participação do Brasil nessa pandemia? Não foi boa. A gente, infelizmente, teve um comportamento aqui que foi muito descoordenado, reflexo da falta de preparação que a gente tinha para enfrentamento da pandemia. A gente teve uma polarização que todo mundo testemunhou, que foi terrível. Puxar o assunto que deveria ser essencialmente médico, científico, sanitário, para a esfera política, foi um desastre. Nós tivemos uma quantidade de pessoas que morreram de Covid-19 de forma desnecessária, e o número de pessoas que morreram aqui no Brasil, tanto no excesso de mortes, o número por milhão, ou o número absoluto, coloca o Brasil numa posição extremamente desconfortável se comparado aos demais países. Se a gente colocar o número de mortes proporcional ao número de mortes esperado para a época, ou para o mesmo período, o Brasil está, infelizmente, na posição número 7 em número de casos no mundo inteiro. Muito vai falar que tem problema de notificação, que tem gente que notificou mais do que deveria, notificou menos do que deveria, e começa a polarização. Mas nós vimos o que a gente sofreu aqui no Hospital das Clínicas. Nós fechamos o Instituto Central inteiro, chegamos a ter 660 pacientes internados aqui, houve um esforço enorme de enfrentamento dessa pandemia
por parte de todos nós aqui do complexo. Alguns, infelizmente, pagaram com a vida esse esforço, e eu não perco a oportunidade de lembrar a todo mundo isso que aconteceu. Porque, de certa forma, na medida que a gente vai ficando distante, isso fica esquecido. E eu acho que a gente não pode deixar isso acontecer. Se você, por exemplo, olha o que teve de registro sobre a gripe espanhola no começo do século XX, não tem quase nada. E morreram mais de 50 milhões de pessoas de gripe espanhola. A gente tem que ter essa perspectiva de lembrar que o investimento em saúde, educação, ciência e desenvolvimento, inovação e tecnologia é o que faz o Brasil do futuro. Se a gente não olhar para isso, a gente vai se afundar num futuro terrível. E, mais uma vez, eu não perco a oportunidade de repetir isso para todo mundo, porque isso tem sido colocado de lado. Estão vindo aí as eleições e a gente não pode deixar de cobrar de todas as pessoas onde está o compromisso. Onde está o compromisso com a nossa saúde, onde está o compromisso com o desenvolvimento, onde está o compromisso com a ciência. Nós estamos com 70% menos investimento em ciência no país, isso é uma lástima. Os pesquisadores estão ganhando uma quantidade estão tendo oportunidades muito menores que tiveram no passado, nós estamos perdendo gente para fora, isso outra vez, a gente está perdendo o bonde da história. Então, queria lembrar todo mundo disso, não posso perder essa oportunidade quando a gente fala dessa pandemia. Agora, por que o título da aula tem esse nome de duas pandemias? Porque, na minha opinião, olhando o que aconteceu, a gente, claro, vê que se delineou uma variação do SARS-CoV-2 muito significativa e maior do que a gente esperava. Quando começou essa pandemia, a gente não tinha exemplos na história do estudo da evolução de vírus, de modificações ao curso de uma pandemia tão intenso assim. A noção que pairava era que se tratava de, como as demais pandemias, um vírus que ia ficar relativamente estável, ainda mais considerando que é um vírus que tem 30 mil pares de base e muitas proteínas regulatórias no seu ciclo replicativo, achava-se que para ele sofrer mutações ia ter um custo elevado demais e isso ele não suportaria. O tempo nos mostrou que estava errado. Eu mesmo cheguei algumas vezes a defender essa noção que se tratava de um vírus estável. Mas o que aconteceu que ao longo do tempo, aqui nessa cor mais clara, são as variantes derivadas diretamente da cepa de Wuhan, que foi inicialmente descrita em janeiro de 2020. E o que a gente vê é que ela vai acumulando pequenos pontos de mutação para subvariantes que não mudam muito o comportamento desse vírus, especialmente no que diz respeito à transmissão. Aí quando vai no fim de 2020, a gente começa a ver a documentação de algumas variantes que são um pouco diferentes. Essas variantes tinham uma capacidade de se transmitir mais e, portanto, por própria competição evolutiva, elas foram substituindo as variantes anteriores. Por quê? O que interessa para o vírus, e precisa ficar bem claro isso para todo mundo, não é ele ser... O vírus não é inteligente, o vírus não tem estratégia, o vírus não tem... não quer matar mais, matar menos o hospedeiro, nada disso. Ele quer multiplicar e ser transmitido. Então, qualquer seleção evolutiva que vai levar a uma modificação do vírus é pressionado por sua capacidade de transmissão. Se matar o hospedeiro é uma coisa que fala contra ele, ele perde isso com o tempo. Se isso não faz diferença, e aqui no caso da Covid-19 aparentemente é esse o caso, isso pouco importa, o que ele quer é mesmo ser transmitido. Por que eu estou dizendo isso? Só para ficar claro, porque a fase de transmissão do vírus, ele não matou ninguém, são os primeiros poucos dias. Ele só vai matar na segunda semana, quando a doença inflamatória se estabelece, mas aí ele já foi transmitido. Então, por isso que eu acredito que a agressividade do vírus tem um papel menor no seu processo evolutivo. Mas a partir do fim de 2020, começaram a aparecer variantes que tiveram a capacidade de substituir rapidamente a variante de Wuhan. Então, teve a alfa, teve a beta, teve a gama, que foi muito característica, descoberta aqui pela USP,
o grupo do Instituto de Medicina Tropical, em colaboração com a Universidade de Oxford, fez a primeira descrição e caracterizou a variante Gama. Depois apareceu a variante Delta e a pandemia mudou. Ela saiu de uma pandemia que causava a transmissão, aliás, muito relacionada à variante de Wuhan inicial, para essas variantes que foram recebendo esses nomes de nomenclatura sugerida pela Organização Mundial da Saúde, baseado em letras gregas. Então, estava tudo indo dessa forma e a gente começou a ter várias vacinas sendo desenvolvidas que basearam todas, a esmagadora maioria delas, na sequência original de Wuhan. E por que isso é importante? Porque elas mostraram, todas elas, uma alta efetividade, eficácia e efetividade na prevenção de infecção pela Covid-19, mas principalmente de doença grave. Era quase 100%, todas elas prevenindo a pessoa ter que parar dentro do hospital com a doença inflamatória. E, curiosamente, o número de casos vinha reduzindo até o fim de 2021. A variante Delta passou a ser a predominante, vocês estão vendo aqui nesse azul claro, mas o que aconteceu no fim de novembro, começo de dezembro, uma coisa que ninguém esperava. Apareceu uma variante nova, chamada Omicron. Ela foi identificada pelo grupo da África do Sul. Aliás, o líder daquele grupo de pesquisa é um brasileiro de origem aqui do Rio Grande do Sul, chamado Túlio de Oliveira. Isso foi publicado em várias revistas, com a característica notável que esse vírus praticamente substituiu, numa velocidade impressionante, todas as outras variantes existentes em poucas semanas. Então, vocês observem aqui que todas as curvas de crescimento de variantes ao longo desses 2 anos, tiveram um crescimento relativamente lento, se a gente observar essa curva de crescimento da Omicron, que está em amarelo para diante. Ou seja, ela praticamente substituiu tudo que tinha antes e começou, na minha opinião, uma outra pandemia. Eu vou tentar dar esse arrazoado. Hoje, a gente praticamente não vê mais casos de transmissão pela Wuhan, pela alfa, beta, gama, delta. A gente não detecta mais. Não é só no Brasil, não, no mundo todo. É 100% Omicron. E por que isso aconteceu? Porque a Omicron começou a acumular mutações que alteraram a estrutura dessa espícula do vírus aqui, que está para fora, que é a parte que o vírus utiliza para ligar a célula-alvo. Então, quando ele modifica essa estrutura, ele também modifica a capacidade do sistema de defesa, através principalmente da produção de anticorpos, neutralizar. Então, a gente começa a ver vários exemplos, e isso começou a acontecer na minha prática a partir de dezembro do ano passado, de pessoas chegavam com 2 doses, 3 doses, 4 doses de vacina. Teve uma pessoa que tinha viajado muito, tinha tomado 6 doses de vacina. Ou pessoas que chegavam com anticorpos neutralizantes detectados por testes desses laboratórios privados, coisa que eu sempre condenei, eu achei que aquele não serve para nada, mas com 96%, 97% de neutralização e estava com Covid. Então, nessa altura, a gente começou a perceber que alguma coisa diferente estava acontecendo. E, de fato, a variante Omicron é diferente o suficiente para conseguir escapar dessa defesa inicial e provocar uma doença respiratória alta. Outra coisa é que a variante Omicron tem uma preferência por um quadro respiratório alto, que parece mais uma gripe, um resfriado, do que o quadro das variantes anteriores. Então, era um quadro catarral, com dor de cabeça, rinorreia, obstrução nasal, odinofagia, muito mais intensos que a gente não via nos anos anteriores. Então, a própria doença teve uma característica de mudar um pouco a sua apresentação. Quer dizer, o fenótipo do vírus mudou também, quer dizer, como ele, principalmente sua patogênese, como ele causa a doença, parece ter mudado. E quando você coloca isso na disposição de endogramas, utilizando diferentes estratégias, a gente percebe que todas as variantes antes se agrupavam de uma maneira muito distinta, como se agrupam a Omicron. Então, mostra de fato que são vírus que têm características genéticas bastante distintas, especialmente considerando a variabilidade da espícula do vírus. E alguns pesquisadores já estão começando a propor que a gente chame essa Omicron de outra variante, ou
não é só outra variante, mas outra espécie, ou subtipo, ou subespécie, ou sorotipo. E eu acho que o caminho está para isso. Alguns estão chamando já de SARS-CoV-3, por exemplo, né? E uma das grandes características dessa mudança é que esse é um trabalho que foi publicado há poucas semanas na Science, que fez um estudo da capacidade do vírus se adaptar ao sistema replicativo. Reproduziu a legenda dessa figura, mas, na verdade, o que a gente precisa ver é isso aqui ao longo do tempo, as diferentes variantes que foram aparecendo. E olhem aqui do lado do esquerdo, é a variante, a escala de Y. O que a gente tem é a capacidade de adaptação do vírus às culturas celulares. E essa capacidade de adaptação, em inglês, eles gostam de chamar de fitness, ou seja, quanto que o vírus é adaptado para se multiplicar rapidamente. Olha onde aparecem as variantes Ômicron aqui. Assim, é impressionante a capacidade deles se adaptarem. Não é só isso. Eles se multiplicam tão rápido, com tanta adaptabilidade, que a sua capacidade de transmissão chega a ultrapassar o que a gente mensurava até então, inclusive para o vírus do sarampo, que era o vírus mais transmissível que a gente tinha. Então, hoje a gente vê muito mais fácil um ambiente onde tem pessoas suscetíveis a Ômicron, basta chegar para quase todos saírem depois de alguns dias com sintomas da doença, caso eles não tenham sido infectados por essa variante antes. Então, a sua capacidade é impressionante e isso dá as características desses saltos de transmissão que a gente vê nessas ondas que estão acontecendo nesses últimos meses. O que é o caldeirão para essas novas variantes? É uma série de componentes, mas provavelmente passa pela disseminação muito rápida do vírus no mundo todo, as co-infecções numa mesma pessoa por vírus diferentes para fazer modificações, reservatórios que existam, quer sejam em animais, quer sejam em humanos, a gente conhece muito pouco sobre isso ainda, mas uma coisa que chama muito a atenção, pelo menos para mim, é o que chamam de imunocomprometidos. São pessoas que são mais suscetíveis a pegar esse vírus, sustentam uma multiplicação mais prolongada sobre um sistema imune que é deficitário, então estabelece uma competição entre patógeno e sistema de defesa que dá tempo para ele evoluir. Então, na opinião de muitos, as novas variantes virão, isso não tem dúvida nenhuma, e seu comportamento é incerto. A gravidade da doença tem sido questionada por essa Ômicron, então isso é um campo em debate, mas muitos acreditam que a Ômicron seja um vírus um pouco menos agressivo. E, de fato, há alguns dados bem robustos que vão nessa direção, mas existe a controvérsia. Alguns acham que isso não é de forma significativa, e sim explicado muito pelas vacinas que a gente tem até agora. Então, a gente vai discutir isso um pouco mais para frente. Então, o que isso acabou proporcionando? As ondas pandêmicas são muito diferentes umas das outras, com comportamentos diferentes. Então, eu coloquei aqui um gráfico no lado esquerdo de número de casos de Covid notificados e no lado direito o número de mortes proporcionais à população. Isso aqui é número de mortes por 100 mil habitantes de 2 países. Em azul está os Estados Unidos e em vermelho está o Brasil. Então, observem aqui o número de casos, como se a gente pudesse, por exemplo, nos Estados Unidos, dizer quantas ondas eles tiveram. Teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, está na 7ª. No Brasil, o comportamento foi diferente. Teve uma grande onda, depois teve outra, depois terceira, e agora nós estamos indo para a 4ª, se a gente puder colocar dessa forma. Agora, isso é muito criticável, porque o número de casos notificados é extremamente dependente do número de testes. A gente sabe que aqui no Brasil a gente pecou muito por isso. Era muito difícil conseguir teste aqui no país, tanto pela dificuldade de competição que teve no começo da pandemia, mas nunca foi uma política pública prioritária. A gente deveria ter testado muito mais, inclusive fazer esses bloqueios,
como fez vários países, inclusive a Coreia do Sul e outros lugares no mundo inteiro. A China fez, próprios Estados Unidos, Inglaterra. Na Inglaterra, cada habitante recebia 2 testes rápidos de alta aplicação em casa. Isso há muitos meses eles têm isso. E aqui a gente começou a vender em farmácia há poucos meses. Assim, um dos grandes problemas que a gente teve. Mas o que eu quero chamar a atenção desse gráfico para vocês é a dissociação que existe entre número de casos e número de mortes. Vocês vejam que, quando a gente olha as curvas de mortes lá para trás, as ondas eram com picos muito mais elevados do que a gente está vendo nessas últimas ondas. E isso é uma característica, principalmente, da vacinação e da Ômicron. Então, é uma outra coisa que a gente está experimentando. Então, a gente está tendo uma quantidade enorme de casos no Brasil agora, muita gente procurando com Covid-19. No entanto, o número de pessoas que estão entrando no hospital e indo parar na UTI, proporcionalmente é muito menor. E aqui fica aquela sensação, será que acabou a pandemia ou não? Para alguns disseram que acabou, mas na verdade isso não está acontecendo. Tem muita gente que provavelmente está assistindo de casa, ainda convalescendo de Covid-19. Então, a gente tem ainda uma ocorrência de casos bastante significativa, mas felizmente com o número de mortes menor, e aqui o grande crédito vai para as vacinações. E a outra coisa que a gente percebeu é que o vírus multiplica muito rápido na fase bem precoce. Então, esse aqui eu quero só chamar a atenção para vocês da quantidade de vírus que tem após o início de sintomas, que a gente consegue perceber, é muito elevada. E aí, logo depois, ela cai bastante. E quando a gente vê o vírus isolado das pessoas, em quem tem sistema imune preservado, não passa de 9 dias. Então, a gente tem tido o hábito de orientar aqueles que não têm como repetir testes depois para ver se negativou, e aqui a gente está falando só de teste de antígeno, que mantém o isolamento por 9 dias, ou se tiver um teste negativo antes, poderia sair do isolamento. Muito bem, então esses são os modelos que levaram, inclusive, a noção de que a doença tem na sua base central, que não é surpresa, o vírus. Então você tem a entrada do vírus pela secreção respiratória, ele estimula o sistema de defesa, e aqui o principal alvo é a via respiratória alta, mas o principal problema é a via respiratória baixa, que se o vírus não é rapidamente eliminado, desencadeia uma série de eventos de inflamação patológica que leva a pneumopatia, insuficiência respiratória e morte. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque, a despeito de ser uma doença que tem várias fases, na fase precoce, o que funciona mesmo seria se a gente bloqueasse o vírus. E essa janela para a gente bloquear o vírus é muito curta. Então, a gente tem um período de utilização de remédios antes do vírus chegar lá, que poderia ser preventivo, e um período muito curto, onde a gente poderia dar remédios antivirais para evitar que a pessoa desenvolvesse a doença grave. Então, qual que é a base desse tratamento? É, primeiro, identificar o caso precocemente. Quanto mais cedo, melhor. E segundo, manter um alto índice de suspeição, quer dizer, todo mundo chega com sintoma respiratório hoje em dia, deveria ser testado. E terceiro, se você tiver isso na mão, aí sim, a capacidade de iniciar o tratamento bem precoce. E esse tratamento não é com aquelas bobagens de dar cloroquina, ivermectina, zinco, vitamina D, que por incrível que pareça, até hoje eu recebo gente que chega com prescrição dessas coisas. Ontem veio uma senhora com 7 itens na prescrição, usando esses conceitos que já estão mais do que suficientemente refutados pelas centenas de trabalhos realizados até hoje. Então, o que eu queria também dizer é que isso é fruto dessa polarização e dessa ciência ruim que nós fizemos durante esse período todo da pandemia, algo que a gente vai ter que, de certa forma, rediscutir, porque a forma como que essas práticas foram conduzidas foram lastimáveis, especialmente aqui no Brasil, que a gente vê isso acontecendo até agora. Então, a gente tem vários agentes orais, parenterais,
plasma convalescente e agora anticorpos monoclonais neutralizantes, que mostraram uma eficácia muito alta nessa fase precoce. E aqui é a última recomendação, dias atrás, atualizada pela Sociedade de Doenças Infecciosas Americana, que resume quais são as intervenções que a gente poderia usar nos primeiros dias após o início dos sintomas, com efeito, com evidência, pelo menos, tipo 1, na prevenção de evolução para doença grave. Então, tem plasma convalescente, tem um antiviral chamado Remdesivir, tem duas combinações de anticorpos monoclonais, esse aqui é o da Eli Lilly, agora acabou de sair, na semana retrasada, um mês atrás, o Evusheld, que é um outro combinação de anticorpos monoclonais da AstraZeneca, tem uma combinação de inibidores de protease, de nome comercial Paxlovid, e um remédio, que é um inibidor de RNA polimerase, dependente de RNA, chamado Molnupiravir. Então, tudo isso é disponível nos Estados Unidos, na Europa, Japão e vários outros países, inclusive aqui na América do Sul. Você tem um diagnóstico, começa a tomar isso imediatamente, qualquer uma dessas opções, caso seja um paciente de altíssimo risco para doença grave, tá certo? E o que a gente tem no Brasil até agora? Não temos nada. Isso é impressionante. Quer dizer, essa discussão de tratamento precoce com essas coisas que não funcionam colocou a gente à margem completamente de oferecer à população brasileira algum tratamento eficaz. Assim, outra vez, um desastre. Quer dizer, se você recebe hoje uma pessoa imunodeficiente, chega no consultório de idade avançada, com outras comorbidades, no SUS, você não tem o que fazer. Você tem que só sentar e ver a evolução da doença. É isso que nós temos aqui. Ou seja, 2 anos e meio depois. Os primeiros tratamentos apareceram no fim de 2020, e nós passamos o ano passado inteiro, e ainda esse ano, discutindo cloroquina. Isso é uma coisa que me escapa. A outra coisa que eu queria discutir com vocês é sobre o imunossuprimido, porque o imunossuprimido é uma pessoa que pode sustentar a multiplicação do vírus por um tempo muito longo. E eu puxei esse exemplo aqui da bibliografia, é um caso italiano, mas coisas semelhantes a gente tem visto na nossa prática. Tem visto aqui na nossa enfermaria da MI, tem visto aqui na Hemato, na Reumato, que são pacientes que têm uma doença imunológica grave o suficiente, ou pela sua doença de base, ou pelos imunossupressores que está utilizando, que sustentam a multiplicação do vírus por um tempo bastante longo. Então, esse caso aqui é de uma pessoa que tinha linfoma do manto, que teve 19 recaídas clínicas pela doença no intervalo de 238 dias. A pessoa ficou a maior parte do ano com o vírus indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E o interessante desse caso é que em 5 ocasiões o vírus foi isolado, cultivado, sequenciado, e o que eles perceberam é que ao longo do tempo ele vai acumulando mutações. Então eu queria trazer aquele conceito lá do comecinho, que um dos caldeirões do surgimento de novas variantes é isso. O vírus vai se adaptando num indivíduo. Se ele tem a sorte de, por tentativa e erro, sustentar uma capacidade de transmissão aumentada, está aí uma nova variante. Não é? O outro aspecto disso daqui é que essa é a cara da nova Covid que a gente tem visto dentro dos hospitais. Então, cada vez mais a gente tem esses pacientes imunocomprometidos, uma série de casos aqui do New England agora, que já começa a detectar indivíduos que, ao longo de muito tempo, mantendo multiplicação continuada do SARS-CoV-2, começa a desenvolver mutações que trazem resistência a alguns desses antivirais que a gente vem usando. Inclusive, com um caso bem definido de uma pessoa nessas condições, outra vez vocês estão vendo ali, imunocomprometido, que desenvolveu resistência ao Remdesivir. Então, a gente tem agora o desafio de tratar o que a gente tem chamado de Covid crônica. Então, isso mostra que esse vírus nunca vai embora, ele vai sempre estar entre nós,
para lá e para cá, mas acometendo e judiando principalmente dos imunocomprometidos e nas pessoas muito idosas, cujo sistema imune seneceu e se comporta, de certa forma, como imunocomprometido. E eu vou encerrar a aula falando um pouco das vacinas, mostrar que a gente teve uma experiência extraordinária durante esses anos. Nós tivemos o desenvolvimento de várias vacinas, essa crise toda estimulou o desenvolvimento de diferentes plataformas de vacinas, DNA, que a gente ainda não tem uma vacina no uso prático do dia a dia, mas RNA, que foi uma grande novidade, proteínas, subunidades proteicas, vírus inteiro inativado, que é o exemplo da Coronavac, que a gente fez grande parte desse estudo aqui no HC, todo mundo acompanhou o lançamento do estudo em julho de 2020, a divulgação dos resultados no começo de 2021 e a primeira vacina aqui no nosso prédio com a Coronavac no mundo inteiro, e a implantação do programa de vacinação no Brasil com esta vacina. Tanto é que todos nós aqui, colaboradores, são 40 mil pessoas, no esforço da diretoria clínica, foram vacinados em 5 dias com a primeira dose. Ou seja, a gente teve um papel fundamental no lançamento da campanha de imunização aqui no Brasil. Outra vez, sob uma enorme politização, dificílimo, coisa que a gente sofre até hoje e que serve, infelizmente, de base para argumentos negacionistas sobre vacinas que se sustentam até o meio de 2021. Né? Então, a gente ganhou uma nova frente de batalha. Se quiser, depois a gente discute um pouco os desdobramentos disso daí. Mas o período levado entre a descoberta o conhecimento da sequência desse vírus e o desenvolvimento da vacina não atingiu 1 ano. Quer dizer, o vírus foi publicado em 12 de janeiro de 2020 e a primeira vacina mostrou eficácia em estudo fase 3 em novembro de 2021, que foi a da AstraZeneca. Em seguida veio a vacina da Pfizer, da Moderna, e depois a Coronavac, e a gente acabou vendo uma mudança do perfil dessa pandemia a seguir. O Brasil utiliza 4 vacinas. Aqui vocês estão vendo a vacina de RNA da Pfizer, vocês estão vendo a vacina da Janssen, que é um adenovírus 26 modificado, aqui a Coronavac, que é um vírus inativado, e aqui a AstraZeneca, que é a vacina baseada em adenovírus adenovírus de chimpanzé. Essas vacinas mudaram a história da pandemia no Brasil, felizmente, pouparam um número incontável de mortes, internações de UTI, internações, e não sem dizer também desenvolvimento de casos de sequelas a longo prazo da Covid, que eles estão agora chamando de Covid longa. Então, a gente tem uma interferência das vacinas que é muito claro essa efetividade. Você vê elas entrando em cada faixa etária, o número de mortes vai caindo progressivamente em cada uma dessas faixas etárias ao longo dos meses. Né? E, finalmente, a gente percebe agora que essas vacinas, infelizmente, algumas delas, perdem um pouco da sua efetividade ao longo do tempo. Agora, essa efetividade é reconstruída com doses adicionais. Quantas doses vão ser precisas, a gente ainda não sabe. Mas até agora nós temos evidência que terceira dose de vacina ajuda bastante. Esses 2 dados são de Israel. 2 versus 3 doses mostram um efeito cumulativo de proteção bom. Então, a terceira dose não tem dúvida nenhuma. A 4ª dose, esse efeito de proteção vai começando a cair um pouco, mas ainda está presente. Então, essa noção de se dar doses adicionais foi sendo realizada, infelizmente, não em estudos super controlados, mas um pouco em tentativa e erro, ao ver, às vezes, escape de casos de Covid depois disso. Mas, mais do que isso, o que essas vacinas, a gente ainda está acumulando essas informações, elas protegem ainda de doença grave, mesmo para Ômicron. E essa proteção é estimada por ser mais de 80%. Então, na minha dúvida, não é questionável o fato das vacinas ainda serem indicadas
embora não sejam as vacinas ideais para hoje. E por que isso? Porque o vírus mudou. Então, nós temos, como eu falei, uma segunda pandemia, agora causada por um vírus quase que distinto do primeiro vírus, e as vacinas que a gente utiliza ainda são baseadas no primeiro vírus. Então, há já uma chamada que mostra que a gente tem que encontrar outras formas de atualizar essas vacinas. Esse aqui é um editorial que saiu pela a Annelise Wilder-Smith, uma pessoa que tem colaborações com a gente aqui na USP, e escreveu isso de uma forma bastante contundente. A gente ainda tem que buscar novas vacinas. E isso é um problema, porque o mercado ficou saturado por uns gigantes produtores de vacinas e que precisa ter uma visão. Tudo bem que eles têm a sua visão de lucro, mas precisa ter uma visão em saúde pública dos gestores para estimular a vinda de vacinas atualizadas. Tanto é que ontem o FDA, ontem, lançou um comunicado de recomendação para mudar as vacinas e atualizar para a variante Ômicron, porque a gente está diante de novas variantes ultratransmissíveis, cujo comportamento que vai ter mais adiante é indefinido. E isso é uma preocupação que a gente tem, e eu acho que todos os institutos de pesquisa que desenvolvem vacinas e os fabricantes deveriam concentrar isso como uma medida de saúde pública. A gente não pode dar a pandemia como vencida, ainda com tanto caso que vem acontecendo, e a pressão que, infelizmente, ainda existe nos sistemas de saúde. Então, para concluir, a pandemia de Covid-19, as pandemias moldam a humanidade, a gente acabou que viveu, para a Covid-19, 2 pandemias, na minha opinião. A pandemia que foi causada pelos vírus diretamente relacionados à variante de Wuhan, e uma segunda pandemia a partir de fim de novembro de 2021, causada pela variante Ômicron. Nós temos boas opções de tratamento desses pacientes na fase inicial da doença de Covid-19. Infelizmente, nada ainda no Brasil, isso é uma coisa que a gente precisa corrigir. Os imunodeprimidos, imunossuprimidos, têm dificuldade de montar uma resposta, e eles não só são a nova cara dos casos graves da pandemia, como também podem servir de caldeirão para o aparecimento de novas variantes. Por quê? Porque eles desenvolvem essa condição chamada Covid crônica, por não conseguirem eliminar o vírus do seu organismo. E, finalmente, a gente não pode esquecer que as vacinas continuam executando um importante papel, prevenindo a doença grave, inclusive na variante Ômicron, e a gente não pode abrir mão das campanhas de vacina contra a Covid-19. E isso é uma luta que não é só da Covid-19. O que a gente viu nos últimos anos, quer seja por um efeito da pandemia na desestruturação dos nossos serviços e sistemas, quer seja por uma falta de priorização dos programas que já haviam com grande sucesso de imunização, especialmente de crianças no Brasil, uma queda absurda e assim, sem precedentes na cobertura vacinal contra todas as doenças preveníveis. Isso é um negócio que me preocupa demasiadamente. Nós vamos ter mais para frente surto de sarampo, vamos ter surto de varicela, vamos ter surto de rubéola, vamos ter surto E o meu medo é voltar à poliomielite. E a poliomielite já apareceu em alguns países da África, já teve casos autóctones em Israel, inclusive com transmissão local. Então, a gente não pode baixar a guarda. E o que a gente está vendo é que isso está acontecendo. Não é? Quer dizer, isso faz parte de um esforço que não é só para a Covid-19, mas para todo o programa de vacinação aqui no Brasil. E para encerrar, eu queria agradecer o Hospital das Clínicas, que sempre deu todas as condições para a gente realizar os estudos aqui dentro, o HC e a Faculdade de Medicina da USP, foram extremamente importantes na reação inicial que o país teve no enfrentamento da Covid-19, o Centro de Pesquisa Clínica, que realiza pesquisas para todos os nossos departamentos, divisões e
e disciplinas dentro do Instituto Central, a Faculdade de Medicina, Fundação Faculdade de Medicina, que vem apoiando vários dos projetos que a gente vem realizando, e o laboratório nosso, o LIM 60, que fez vários dos estudos de avaliação de imunidade celular desses projetos que, muitos deles eu mencionei aqui durante a minha apresentação. Um agradecimento especial para o Instituto Butantan, que é parceiro do HC e da Faculdade de Medicina da USP e do nosso Centro de Pesquisa Clínica, na realização de vários projetos e várias das agências financiadoras que ajudaram a realização desses estudos. E eu estou à disposição, professor, se o senhor quiser perguntar qualquer coisa. Parabéns, professor Esper, pela excelente apresentação, muito atual, clara. E nós vamos agora colocar o tema em discussão. Perguntas podem ser feitas. Perguntas? Ceci, por favor. Muito obrigada por essa palestra maravilhosa que esclareceu um monte de coisas. E, como velhinha que eu sou, eu morro de medo dessa porcaria, dessa doença viral. Mas eu estou muito assustada, porque eu tenho uma filha que, neurótica que ela tinha tomado a 5ª dose de vacina e provavelmente tomou a 5ª dose já contaminada. E teve uma infecção leve, já sarou, está bem. Então, a minha pergunta é assim, por enquanto, está para o nosso público aberto para começar a 4ª dose para pessoas mais velhas. Então, quanto vale a pena tomar a 5ª, 6ª, 7ª, sei lá quantas outras doses? E segundo, vale a pena fazer variação de vacina? Toma uma, toma outra, toma outra? Não, acho que eu tenho esse microfone aqui, né? Bom, a primeira resposta, que a gente tem de evidências mais sólidas é que são 4 doses de vacinas. A gente adotou aqui no estado a vacinação 5ª dose para imunossuprimidos. Então, isso não é absolutamente comprovado com estudos de efetividade, embora acompanhamento de níveis de anticorpos dessas pessoas que experimentam uma queda mais rápida sugerem que possa ser útil. Então, o Estado resolveu antecipar e fazer isso. Troca de plataformas de vacinas. Não há nenhum estudo de avaliação de eficácia com plataforma única ou plataforma combinada. Mas os estudos de resposta imune sugerem que quando você troca vacinas num esquema vacinal, ajuda a ter títulos de anticorpos mais altos. Então, as pessoas me perguntam, olha, eu tomei vacina A e vacina B. Se eu for tomar a 3ª vacina, a 4ª dose, qual que eu tomo? Eu falo assim, minha sugestão, se tiver disponível, toma a C. Porque, aparentemente, a troca ajuda a jogar títulos de anticorpos mais altos. Agora, isso deve ser uma política pública, está tendo uma briga danada por causa disso. Mas, assim, a disponibilidade, que é irregular, de cada uma das vacinas, não permitiu, até agora, que se adotasse essa política. Então, é preferível vacinar de qualquer jeito com o que tem, para não deixar atrasar as próximas doses, em detrimento de se adotar isso como uma política sine qua non. Né? Bom. José Roberto Filassi. Oi, Esper, parabéns, excelente atualização para a gente, né? E o que pergunto, todo mundo acha que médico é especialista nisso daí. É bom ouvir um especialista e falar coisa baseada na verdade, né? Eu tinha umas perguntas, assim, uma a Ceci fez, achei excelente, e a segunda é a seguinte, que pé que está o Coronavac, né? Porque todos são baseados nos spike, o Coronavac é o vírus atenuado. Será que o vírus inteiro ele não leva a
formação de mais anticorpos que simplesmente o spike, que é onde tem as mutações? Essa é uma pergunta. A segunda, o tratamento sintomático, assim, de leve, né? A gente usa corticoide, analgésico, antitérmico. E me falaram, eu não li, não. O Clexane, o anticoagulante Clexane, ele forma uma molécula que o vírus se direciona para ela. Eu não entendi direito, também não perguntei. Essas duas dúvidas que eu tenho. Tá. A primeira, Filácia, é a respeito da Coronavac. É um vírus inativado que apresenta todas as moléculas do SARS-CoV-2. Então, há a sugestão de que ele poderia dar uma resposta mais ampla. Mas o que importa mesmo na proteção é você ter anticorpos contra a espícula do vírus, contra a proteína da superfície. Se ele induz uma resposta celular auxiliar, nós não sabemos qual que é a importância disso. A gente publicou mês passado um trabalho mostrando que a resposta celular induzida pela Coronavac se concentra em linfócitos TCD4 e dura por pelo menos 1 ano com as amostras que a gente tinha aqui. Isso é, de certa forma, encorajador, mas ainda o papel da imunidade celular na imunização está em aberto. A gente está discutindo com a Bill e Melinda Gates outros estudos para tentar abordar esse assunto com mais profundidade. E no estudo da Coronavac, a gente está fazendo um subestudo que está agora para encerrar até o fim de setembro, de tentativa de buscar marcadores de proteção. Então, a resposta definitiva para isso nós não temos, embora me agrade muito essa noção que você traz de que ser uma vacina que tem determinantes antigênicos mais amplos é algo que me agrada. E eu acho que é possível que Coronavac seja também uma ótima vacina para fazer reforços, por ser de muito bem tolerabilidade e pouquíssimos efeitos colaterais, é a que menos tem, mas a gente ainda precisa de mais informações. Sobre tratamento, 2 palavras sobre esses 2 agentes que você mencionou. Corticoide é um remédio extremamente útil para a fase inflamatória somente. O corticoide sistêmico nunca deve ser usado na fase precoce da doença, porque pelo menos um estudo feito na Inglaterra, que analisou milhares de pessoas tratadas ainda na fase pré-vacina, mostrou uma tendência de aumento de mortalidade naqueles que usavam corticoide sistêmico precoce. Então, a minha sugestão é que não use prednisona oral logo que faz o diagnóstico nos primeiros dias. Usa mais corticoide tópico, sintomáticos, e aguarde, se a pessoa começar a desenvolver um quadro inflamatório, para usar corticoide na segunda fase. A noção aqui se você dá corticoide na primeira fase, onde o vírus está multiplicando, você solta a multiplicação, aumenta a quantidade de vírus, aumenta a patogênese da doença. Clexane. Nós temos a demonstração de que a COVID é também uma doença endotelial na segunda fase inflamatória. Então, as pessoas desenvolvem alterações endoteliais, são carreadas, muito provavelmente, por uma deficiência de resposta de interferon tipo 1. Tem um trabalho extraordinário publicado no PNAS que mostra que as pessoas que têm anticorpos anti-TNF-alfa têm um risco 180 vezes maior de desenvolvimento de doença grave. É um risco relativo que poucas vezes eu vi na medicina. E isso está associado com lesão endotelial. Então, é muito comum, na fase que a gente vivia, em 2020, principalmente, e começo de 2021, ter fenômenos tromboembólicos. Então, começou uma discussão se valia a pena fazer anticoagulação nessas pessoas. E aí, outra vez, um negócio super controverso, mas de uma forma geral, a noção que se tem é que o anticoagulante profilático deve ser indicado somente para as pessoas que têm um alto índice de coagulabilidade, ou seja, tenha trombofilia, ou tenha títulos muito altos, níveis altos de dímeros D. Mas não tendo essas condições, a gente não deve usar indiscriminadamente o Clexane. O efeito do Clexane antiviral não foi demonstrado em nenhuma prática clínica ou laboratorial que seja sólida.
Então, o efeito é muito mais de prevenção de complicação ou tratamento de complicação de fenômenos tromboembólicos. Perfeito. Obrigado, Esper. Yara Linhares. Bom dia a todos. Esper, parabéns sempre e muito obrigada sempre. E obrigada, inclusive, pelas recentes orientações, pelo visitante indesejável que nós tivemos. Tenho duas perguntas. Primeiro, os marcadores inflamatórios, eles são acompanhados principalmente pelo PCR e pelo VHS ou há outros marcadores mais importantes? E a minha segunda pergunta é, nós sabemos que o Paxlovid da Pfizer, ele estava em fase de discussão no Conitec do Ministério da Saúde, quer dizer, vai saber quanto tempo isso demora. E ontem eu recebi uma chamada na internet dizendo assim, participe, seja um combatente do Covid, faça seu voto. A MSD está lançando um outro medicamento, que é o Molnupiravir. Você sabe como é que está isso em termos políticos? Se alguma coisa vai ser liberada, se um medicamento é melhor que o outro? Você teria alguma informação sobre isso, por favor? Obrigada. Oi, Yara, é um prazer falar com você. A primeira coisa é que o marcador inflamatório, PCR e VHS, estão aumentados na fase aguda da doença. Então, eles são um pouco úteis para a gente usar como um valor preditivo. Aliás, é muito comum, você vê uma pessoa que nem está muito doente, aí faz uma PCR e está alta. Isso significa que ela tem uma doença mais grave, não. Mas na fase inflamatória, aí sim começa a ter uma importância maior. Quando a gente vê uma pessoa com PCR extremamente alta, sem sinais de infecção, por exemplo, a pessoa está evoluindo com vidro fosco, entrando em ciência respiratória, o PCR explode lá para cima e a procalcitonina é normal, é indetectável. A sugestão principal, que é uma doença inflamatória induzida pelo vírus, e aí outro analito que acompanha essa tendência de provar isso, é a dosagem de interleucina 6. Esses casos têm uma janela curta e útil de uso de anti-IL-6. Então, acaba sendo um norte que a gente utiliza para não só dar corticoide, que acaba se dando para todo mundo, inibidor de interleucina 6 e alguns também utilizam inibidor de JAK quinase nessa fase, né? Então, a gente tem essas opções e esses marcadores acabam sendo úteis para isso. Mas eles não são úteis para dizer, olha, você vai ter uma Covid mais grave porque a sua PCR é mais alta. Não dá. Sobre o tratamento, essa que é a minha indignação, Yara, porque a gente tem remédios que funcionam super bem agora para Covid, confirmados, a gente já comentou sobre eles agora, e acabou a pressa em aprovar qualquer coisa, não é mesmo? Então, antes era assim, saiu alguma coisa, faz reunião, compra logo, começa a disponibilizar, porque as pessoas estão morrendo, agora acabou. E eu acho que isso é um problema, porque várias dessas medicações funcionam muito bem. Especificamente o Paxlovid é um ótimo remédio, ele diminui a progressão para a doença em 89% no estudo fase 3. Ou seja, qual é a dúvida que a gente teria de prescrever isso para uma pessoa de 90 anos que tem Covid hoje? Nenhuma. O único problema dessa medicação é que é um remédio oral, mas que tem várias interações medicamentosas que limitam seu uso. A segunda medicação oral é esse que você mencionou, que é o Molnupiravir. O problema do Molnupiravir é que a eficácia dele é bem mais baixa, em torno de 30%. Então, nunca seria minha primeira opção. Ele deveria só ser utilizado em casos onde você não tem outras coisas para usar num paciente de alto risco. Do contrário, não. Agora, isso que você recebeu, é claro que é um movimento que a indústria está fazendo para querer ser aprovado e ganhar dinheiro, né? Então, a hora que eu vejo a indústria querendo entrar nessa discussão, eu sempre não gosto, sabe? Eu acho que isso tem que ser uma coisa técnica. Obrigada. Antes de passar para o Gustavo, e o custo desses medicamentos orais? Então, os orais, nos Estados Unidos, o Paxlovid é praticado a $750. E o outro é muito caro, né? E o outro acho que é 700. Agora, o que eles estão falando é que para o Brasil vai ter uma negociação melhor, etc. Mas
Essas coisas são independentes. Agora, você tem que chegar... E o Monopiravir, da Merck, foi estabelecido um acordo de transferência de tecnologia para a Fiocruz. De longe não seria minha primeira opção, entendeu? Para transferir tecnologia para o Brasil. Porque é um remédio que, na hora que aparecer esses outros se consolidarem, vai ter voo de galinha. Ele não vai muito longe, entendeu? Fica sendo... Se nós temos isso, usa isso. Mas não deveria ser mais assim, eficaz, né? Os anticorpos monoclonais então, têm um custo proibitivo, né? Eles estão... já começaram a ser vendidos alguns no Brasil, uma injeção... E é super prático, você dá uma injeção intramuscular na pessoa, acabou o tratamento. É feito assim, pode ser feito numa clínica. O problema é que eles estão cobrando um preço extorsivo. O preço mais barato que eu vi do tratamento é R$26 mil. Ou seja, não dá. Se ele custasse R$10, eu dava para todo mundo que tivesse Covid. Chegava na porta, só estou com Covid, toma uma injeção intramuscular, vai embora. Agora, isso que eles estão praticando é inviável, entendeu? E assim, como o Brasil abandonou de querer discutir e pressionar por queda de preço, está se fazendo o que quer. Né? Gustavo Maciel. Microfone. Muito obrigado, Esper. Parabéns mais uma vez. Você sabe da nossa admiração por você e, assim, você é um orgulho para a instituição e para o país nosso pelo trabalho que você desenvolveu aí. Obrigado. Além de ser mineiro, né? Então, saudações mineiras. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente vai ter a oportunidade de, mais para frente, até tinha sugerido para o professor, mas com relação à questão das sequelas desse vírus, né? Eu queria que você falasse um pouco o que vocês têm estudado com relação a isso, porque a gente percebe várias pessoas, principalmente na questão cognitiva, na questão, principalmente no pós-Covid, mesmo em formas leves, né? Então, a gente vê pessoas da família, ou então pessoas que você conversa com algumas alterações cognitivas. Vocês têm um pouco a dimensão do tamanho desse, vamos dizer assim, do efeito desse vírus, mesmo que nas formas mais leves? Queria que você comentasse um pouquinho. Olha, Gustavo, esse é o elefante dentro da sala, sabe? Porque aqui a gente fala o bode dentro da sala, né? Porque a gente não sabe direito o tamanho e o estrago que isso está fazendo até hoje. São várias dificuldades. Primeiro, a definição do que é a sequela e da forma como você analisa e o impacto que ela tem no dia a dia da pessoa, já que muitas delas são bastante sutis. Eu vou dar um exemplo de uma que é muito clara, todo mundo já deve ter ouvido falar ou até tem experimentado, que é a alteração de olfato e paladar. Então, acho que todo mundo já pegou, quase todo mundo já pegou Covid. Eu, como bom mineiro, Gustavo, uma das principais paixões que eu tenho na minha vida é tomar café. Então, lá em Itajubá tem umas torrefadoras, sabe? Toda vez que eu vou lá, eu vou visitar, trago o café que eu gosto, fico experimentando, coado, expresso, é sempre a minha paixão. No dia que eu tive Covid, eu fui fazer meu café coado lá cedo, eu fui beber, parecia que estava bebendo água quente, Gustavo. Era um troço horrível. E aí eu falei assim, pronto, agora a Covid acabou comigo. Felizmente foi retornando o olfato com o tempo, mas isso é uma sequela longa que eu tive, porque demorou alguns meses para ele retornar alguma coisa que parece que o que era antes. E aí eu ainda desconfio que deve ter ficado alguma coisa para trás. A minha esposa é a mesma coisa. Até hoje ela perdeu, por exemplo, ela adorava coentro. Aí quando ela pegou Covid, hoje ela não consegue comer nada que tenha coentro. E isso mudou. Isso é uma sequela a longo prazo. Agora, o problema é que isso a gente se aborrece, mas convive. Agora, tem gente que saiu com dor de cabeça que não passou, saiu com alteração cognitiva que não passou, alteração de memória que não passou, e, infelizmente, aqueles casos graves de Covid que tiveram acometimento pulmonar saíram com restrições respiratórias que não passaram. É um colega nosso, que é endoscopista, que a gente ajudou a cuidar, que até hoje ele tem que chegar e dormir com oxigênio em casa. Isso faz 2 anos, quase. Ou seja, a gente tem esse peso da Covid que vai ficar. Tem alguns que falam em alterações reprodutivas da Covid também, que é uma área que está em grande estudo.
Já há demonstrações de efeito na espermatogênese, efeito nos níveis de testosterona, efeitos de capacidade reprodutiva da mulher, e a gente está ainda cavucando estamos entrando para ver o tamanho desse iceberg que a gente pouco conhece. O HC tem uma coorte de estudos de Covid longa, quem toca isso é o Carlos Carvalho, mas vários outros colegas, porque ele começou muito no esforço do efeito pulmonar, né? Mas, assim, várias outras coisas a gente vai continuar aprendendo com o tempo, Gustavo. Então, uma resposta longa para algo que eu não consegui dar uma direção precisa, mas para mostrar que isso existe. Sim, é um problema. Perfeito. Muito bom. Obrigado. Antônio Jorge Salomão Ruiz tinha pedido, Ruiz? Parece que sua mão sumiu. Ah, tá. Então, bem, vai o Salomão, depois o Ruiz fala, pode ser? Professor Salomão. Professor, bom dia. Eu queria lhe fazer uma pergunta. O senhor acredita que seria viável vacinar a população 2 vezes por ano? Eu acho que é plenamente. Se isso for provado útil, o Brasil tem exemplo histórico de ser absolutamente capaz de conduzir essas imunizações. Eu lembro muito bem, eu estou olhando ali, porque nós devemos ter uma idade próxima, né? Mas em 1974, a gente enfrentou a epidemia de meningite que teve aqui em São Paulo com imunização, né? Eu lembro bem daquela época, porque meu pai, eu era pequeno, ele botou a gente no carro, a gente entrou na estrada de terra durante várias horas, que tinha uma cidade lá em Minas que começou a vacinar antes das outras. E era filas e filas de pessoas sendo vacinadas ainda com aquele injetor à pressão, né? Aquilo é lá para trás. O Brasil que inventou esse conceito de vacinação em massa, com a vacina da poliomielite. A gente não só começou a fazer isso para tentar erradicar a doença, como participou ativamente, o Brasil teve vários contribuintes no processo de erradicação da varíola. A gente participou da implementação da vacinação em massa contra sarampo. Foi um dos países que comprou a vacina de sarampo em grande quantidade para vender, para repassar, não é vender, para todos os outros países da América Latina, através da PARRO, da Organização Pan-Americana de Saúde. A gente tem planos de vacina que se estenderam, inclusive, a vacina da febre amarela, que foi demonstrada ser útil no Brasil. A gente tem também a adoção de vacinação de HPV, vacinação de varicela, vacinação de rubéola para mulheres, para adultos, que foi uma quebra de paradigma feita no estado de São Paulo, vacinação de hepatite B. Então, o histórico do Brasil é riquíssimo. Só que a gente está vendo um desmantelamento desse esforço nesses últimos anos, que é vergonhoso. E eu acho que isso todos os médicos, não importa o que eles pensem nas outras áreas, não pode sair de lutar por isso, né? E assim, vacinar 2 vezes por ano a população brasileira, para a gente, se tiver as condições econômicas e a manutenção dos esforços que a gente sempre teve das vacinas, é fácil. Não sei se vai ser preciso, né? Mas eu acho que não é um problema. Nós vacinamos quantas doses de coronavírus para as 4 vacinas que a gente fez num período de 1 ano e meio, né? Foram 4 doses, né? Ou mais. É possível, sim. Muito obrigado. Carlos Alberto Ruiz. Bom dia a todos novamente, professor Esper. Bom dia. Num país que foi desconstruído, é muito complicado a gente falar de saúde pública, sem sombra de dúvida. E, obviamente, a nossa preocupação é exatamente nesse sentido, né, do que a gente pode fazer de diferente para orientar de uma forma qualificada a população. Eu tenho para o senhor, na verdade, 16 perguntas. Não, estou brincando. Foi a Covid, desculpa. Então, assim, a primeira delas é, quem teve a Ômicron, por exemplo, qual o tempo, se já tem algum estudo que fala do tempo de duração dessa imunidade? Porque, teoricamente, já teve, né? Isso dura quanto tempo? Eu vou ter que, na verdade, renovar todo o processo vacinal?
Segunda pergunta. O senhor falou no início da questão dos países pobres, né, quando tem algum tipo de epidemia, ninguém liga, né, obviamente nas entrelinhas, e quando atinge os países desenvolvidos, aí começa a se ligar no caso da varíola do macaco. Quem tomou vacina da varíola, né, porque hoje nem tem mais, mas quem tomou aquela vacina, existe um efeito cruzado de proteção ou, na verdade, vamos ter que esperar uma nova vacina para que seja um fator impeditivo de uma nova pandemia como um todo? Eram essas perguntas e, de novo, parabéns, professor, pela sua excelente exposição. Obrigado, viu? Obrigado, Carlos. Olha, sobre a Ômicron, muito provavelmente quem teve Ômicron tem uma proteção muito boa contra as outras variantes de Ômicron e com uma segunda infecção por Ômicron. Eu tenho visto uma quantidade, não dá nem para contar o número de casos de Covid por Ômicron agora nesse semestre, e eu diria que até agora havia umas 6 ou 7 pessoas que tiveram Ômicron pela segunda vez, e ainda de forma questionável, porque alguns tiveram a primeira, entre aspas, Ômicron em janeiro, não dá para ter certeza ainda se era Ômicron, que tinha um restinho de Delta. Mas, por exemplo, teve um moço que teve Ômicron em março, já não tinha mais Delta, né? Era só Ômicron, e agora em maio ele teve de novo. O que a gente viu é que isso é um evento ainda raro, e a segunda coisa, em todos os estudos feitos que tiveram séries de reinfecções por Ômicron, a segunda costuma ser bem mais branda que a primeira. Então, não tem nenhum caso descrito de Ômicron pela segunda vez grave, exceto em pessoas imunossuprimidas. Quanto tempo vai durar essa proteção com a Ômicron, nós não sabemos. É muito pouco tempo. Esse vírus está circulando há um pouco mais de 6 meses, então é difícil da gente dizer. E a segunda pergunta foi sobre varíola do macaco. Varíola. Então, a gente tem evidências que a vacina de varíola antiga, que muitos aqui tomaram, tem uma proteção contra a varíola do macaco baseado nos dados da África. Se você olha o que aconteceu em casos de varíola do macaco desde a década de 70, quando ela foi identificada na África até hoje, a média de idade dos casos vem só aumentando. É um estudo lindo isso daqui, mostrando que muito provavelmente isso acontece depois que foi interrompida a vacinação da varíola. Quando você projeta isso na população, a estimativa é que a vacina da varíola antiga, mesmo décadas atrás, tem uma proteção estimada de 85%. Então, é muito provável que todo mundo aqui que tem cabelo colorido, ou não os tem, já está protegido com a vacina da varíola. Muito bom. Depois ele vai mandar o Pix, viu, Ruiz? Tá bom? Professor Nilson Melo, por favor, comentários finais. Eu queria parabenizar você, Esper, pela beleza da apresentação, né? Capacidade didática de colocar o complexo de uma forma tão fácil. Muitas das coisas já foram esclarecidas. Eu queria colocar talvez 2 coisas. Os estudos do Mauvais Javi e da Johannes Bitzer, mostrando que os hormônios femininos são anti-inflamatórios, diferentemente dos hormônios masculinos que são pró-inflamatórios. Que talvez isso tenha uma responsabilidade em homens, né, sexo masculino, ter maior internação em UTI, intubação e mortalidade, né? Então, eu acho que esse é um aspecto bastante importante para nós. E não vi nada em relação a mulheres, porque um deles trabalha muito nessa área de terapêutica hormonal, se reduziria a questão de gravidade ou não. Então, essa era uma pergunta. A segunda, a questão que aparece no consultório muitas pacientes relatando que com a Covid-19, ou agora mais recentemente me falando a respeito de vacinas, que às vezes com irregularidade menstrual. Eu até entendo que quando se tem alteração de olfato, principalmente, né, por causa do feixe nervoso, está muito correlacionado, às vezes até a menorreia, que talvez a questão
da disfunção menstrual pudesse acontecer. Agora, aparecem alguns casos que sem ter a alteração do paladar e que apresentam isso. Não sei se você, que deve ter um volume gigantesco de pacientes, se tem observado. Então, essa era a pergunta. E parabenizar novamente pela belíssima apresentação que você fez e nos honrar de a gente ter você aqui presente. Obrigado. É um prazer enorme. O departamento é muito querido e sempre que precisarem, o departamento de moléstias infecciosas vai estar à disposição. A primeira coisa sobre alterações de ciclo menstrual, eu não sei. Assim, isso é uma coisa que não fez parte eu tenho que confessar essa deficiência, viu? Do meu inquérito na história médica dessas moças, sabe? E eu acho que, principalmente porque na primeira leva, a grande maioria dos casos que eu pegava, que eram mais graves, etc., eram mulheres que já tinham passado o período menstrual, né? Já estavam na menopausa, então nunca me interessei muito por isso. Aí depois que começou a ficar mais jovem a pandemia, também não passou a ideia de querer explorar isso. É uma coisa muito interessante. Não estudei isso a fundo e precisava dar uma olhada para ver se tem algum efeito. Eu imagino, por se tratar de uma doença inflamatória significativa, que deva ter alguma coisa. Então, mas eu confesso minha ignorância aqui. Sobre o ciclo menstrual, veja, foi bom você ter mencionado, porque alteração de olfato, alteração do paladar, alteração cognitiva, são alterações neurológicas da Covid. E o Pepino fez várias necrópsias aqui no HC, e em muitas delas ele dizia encontrar uma quantidade de vírus abundante em tecido neural, em várias topografias. Então, ter alterações neurais que possam atrapalhar eixos de hormonais não seria surpreendente, né? Eu acho que isso deve acontecer, especialmente nos casos mais graves da doença, onde a gente sabe que a invasão de tecidos pelo vírus é mais facilmente documentada. Muito bom. Só para... Muito obrigado. Wilson, você quer? Bem, não, só agradecer. Beleza. Eu vou falar para encerrar, Gustavo, eu vou comentar aqui, eu acho que é a mesma coisa. Nós conversamos já com o Carlos Carvalho e com agora o Ulisses, antes era com o Geraldo Busato, agora com o Ulisses, e o Gustavo está montando um projeto para acompanhamento das mulheres nessa coorte que tem aqui do HC, para a gente avaliar essa parte de alterações menstruais e também aquelas que faziam uso de anticoncepcional hormonal também poderiam ser avaliadas nessa coorte. Eu acho que esse é um estudo, mas fundamentalmente a parte menstrual que o Gustavo já estava preparando e entendimentos lá com a direção dos LINs, que é ela que está responsável por todo esse material, junto com o Carlos, que é uma liderança importante nessa coorte aí. Então, era isso que eu queria colocar, e mais uma vez agradecer ao professor Esper pela disponibilidade. Eu percebi aqui, olha, são 9h20, mas eu percebi o quanto o telefone dele não para. Acho que só aqui... não tocou, mas ele vem mensagem sem parar para ele. Então, professor Esper, muito obrigado mais uma vez. E no segundo semestre, o senhor virá aqui conosco de novo. Hein? Se prepare, se prepare. Um bom dia a todos. Obrigado. Um abraço.